Pois é, e hoje é quarta-feira e toda quarta-feira tem um quadro Quer Saber. E recebemos no quadro de hoje o advogado doutor Antônio Neto da Lapa, jovem advogado que está sempre aqui orientando, nos ajudando nessas questões do direito. E o tema hoje é direito trabalhista, que você vai acompanhar agora aqui no Balanço. Doutor, boa tarde, bom tê-lo aqui mais uma vez. Inicialmente, o que é abono salarial? Boa tarde, Tom, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse trabalho social, ajudando cada um a tirar suas dúvidas e a eliminar esse clima de insegurança, que na verdade foi o que acabou sendo provocado pelo governo com tantas alterações no seguro-desemprego e no abono salarial, no PIS. Ninguém sabe mais. O povo está enlouquecido. As pessoas me ligam, doutor, e aí, tenho ou não tenho direito? O que é que eu faço? Isso é assunto das praças, dos escritórios de direito e por aí. A verdade é que foram tantas mudanças que até mesmo alguns profissionais estão um pouco perdidos em relação às regras do abono e do seguro-desemprego. Bom, sobre o abono, que foi o que você perguntou, o abono é um programa de integração social. É um programa social voltado para os trabalhadores de baixa renda. É uma das formas que o governo possui de auxiliar a inclusão social daquelas pessoas que possuem uma renda que não é compatível com o que se entende necessário para que se alcance a dignidade do ser humano. É para isso que serve esse programa. Agora, a grande pergunta é: quem pode receber? A quem é devido esse abono do PIS? Bom, primeiro, esse abono é devido para aquelas pessoas que já estão registradas há pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos de emprego formal. Ou seja, se o telespectador, se você que tem dúvida, foi registrado há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, esqueça, você não vai receber abono agora em 2015. Para receber o abono de 2015, é necessário que o primeiro emprego formal tenha sido registrado pelo menos em 2010. É assim que tem que ser, tem que estar registrado há pelo menos 5 anos. Isso não é nenhuma mudança, isso não é nenhuma novidade. Estou apenas lembrando, isso continuou da mesma forma como sempre foi. Deve estar registrado formalmente no primeiro emprego há pelo menos 5 anos. Segundo, que também não é mudança, segundo ponto, é que o trabalhador deve receber uma média de até 2 salários mínimos no ano anterior ao recebimento do abono. E é importante falar em média, porque muitos, de forma equivocada, afirmam que é até 2 salários. Não é até 2, é média de até 2. Pode ser que no ano anterior, durante uma parte do ano, a pessoa tenha recebido 3 salários, mas em outra parte do ano tenha recebido 1 salário. E na média tenha sido uma média de 2 salários. Então o que importa é a média no ano anterior. Média de 2 salários mínimos. Além disso, ter trabalhado formalmente pelo menos 30 dias. Pelo menos 30 dias no ano do calendário base, no ano anterior ao pagamento do abono. Isso tudo que eu acabei de falar não é nenhuma novidade, é como sempre foi. Qual a diferença então? O que é que mudou, Tom? O que é que mudou? O que mudou, na verdade, foi o valor do abono, que agora é pago de forma proporcional. Porque nas regras anteriores, o valor do abono era um valor fixo, sempre 1 salário mínimo. Agora não é mais assim. Agora o valor do abono será proporcional ao período trabalhado no ano anterior ao pagamento do abono. Ou seja, quem trabalhou o ano inteiro receberá um salário mínimo. Quem trabalhou apenas 6 meses no ano anterior receberá meio salário mínimo. Quem trabalhar apenas 4 meses, 1/3 do salário mínimo. Então essa é a novidade. Sobre o abono, novidade apenas esta: proporcionalidade no pagamento do abono. Será proporcional ao período trabalhado. E aqui nós temos 2 análises, né? Alguns dizem é mais justo, é melhor para a igualdade, que cada um receba de acordo com o que foi trabalhado. Eu particularmente não penso assim. Eu vejo o governo como um todo, não o governo brasileiro, qualquer governo, como um dos fomentadores da inclusão social. Então, se nós formos analisar de forma detalhada, com cuidado, o que é que acontece? Acaba-se que quem menos trabalhou é quem menos irá receber. Então, acaba criando uma situação de dificuldade financeira para aqueles que já se encontravam em dificuldade financeira. Não há que se olhar pagamento de abono com critérios rigorosos de justiça aqui, entre aspas, e sim com a finalidade de inclusão social, porque é a finalidade constitucional para o qual foi criado este programa. Então, na verdade, foi uma mudança que veio a trazer prejuízo para a classe trabalhadora, sem sombra de dúvidas, veio a trazer prejuízos para a classe trabalhadora, já que, para receber um salário inteiro, um salário mínimo, que é o valor pago pelo abono,
é necessário que se trabalhe um ano integralmente e não um ano integralmente. Ou seja, se trabalhar de forma proporcional, como eu já disse, irá receber de forma proporcional. Essa é a mudança, que, como eu disse, apenas colabora para colocar em situação de dificuldade aqueles que já se encontravam em situação de dificuldade, porque quem menos trabalhou, menos receberá de abono. Ou seja, quem menos trabalhou normalmente não conseguiu arcar, cumprir os seus compromissos. E o abono poderia ser aquela tábua de salvação, que era o que muitos faziam, e agora poderão aí se ver em uma situação de dificuldade ainda maior. Bom, até aí está explicado. Vamos falar agora do seguro-desemprego, que é um benefício financeiro para o trabalhador. Houve mudanças do seguro-desemprego? Sim, na verdade, é no seguro-desemprego que está toda aquela confusão sobre a qual eu introduzi minha fala. Eu, há meses atrás, já dei aqui uma entrevista falando sobre mudança de seguro-desemprego. O que eu falei há meses atrás já não vale mais. Então veja como o povo se encontra numa situação delicada em relação a saber os seus direitos. O que vale hoje é o seguinte, grave aí para você não ter nenhuma dificuldade. Para o primeiro pedido, ou seja, quando você fizer o seu primeiro pedido de seguro-desemprego, é necessário que tenha trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses. Olha aí. Atenção, não estou falando de 12 meses seguidos. Estou falando de 12 meses nos últimos 18 meses. Ou seja, pega a sua carteira de trabalho, olha lá os últimos 18 meses, os últimos 1 ano e meio, que é o que equivale a 18 meses, e vê se existe assinatura por pelo menos 12 meses. Porque pode ser que tenha lá 2 vínculos de emprego de 6 meses cada. Soma nos últimos 18 meses. Soma e vai dar nos últimos 18 meses, 12 meses tem direito ao seguro-desemprego. Pode ser que nos últimos 18 meses, no último ano e meio, a pessoa tenha um vínculo de 8 meses e um vínculo de 4 meses. Soma 12 meses, tem direito, portanto, ao seguro-desemprego. Então, para a primeira pedida, 12 meses nos últimos 18 meses. Para a segunda pedida, doutor, estou indo requerer o meu seguro-desemprego pela segunda vez. Então, neste caso, é necessário que tenha trabalhado pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, vai lá, olha a sua carteira, tem 9 meses de registro formal de vínculo, então você tem direito. E a terceira pedida em diante, aquela regra comum que sempre existiu. Trabalhou 6 meses, tem direito ao seguro. Da terceira pedida do seguro-desemprego em diante. Trabalhou 6 meses, tem direito ao seguro. Então, é assim que vai ser de hoje em diante. Esperamos, né, que não existam mais alterações para que a cabeça do povo, do trabalhador, não fique tão confusa, que é o que está acontecendo agora. E seu programa então contribui para isso. É para trazer esclarecimento, luz, para essa galera que trabalha, e infelizmente, na hora de requerer seus direitos, passa ainda por tantas dúvidas, por tantas dificuldades, por tantas alterações que simbolizam, na verdade, uma desorganização, infelizmente. É por isso que nós o convidamos aqui para esclarecer dentro do quadro Quer Saber. Agora, essas medidas tomadas pelo governo, essas mudanças que ocorreram, na sua avaliação como técnico em direito, ajuda o trabalhador ou não? As mudanças efetivadas pelo governo fazem parte de um pacote de ajuste fiscal. Porque a verdade é que o governo reconheceu já há alguns meses que não está tendo condições de arcar com os investimentos sociais que habitualmente fazia. E o seguro-desemprego é sim uma forma de investimento social. Traz um prejuízo para o trabalhador do ponto de vista que as regras ficaram mais rigorosas. Antes, com 6 meses, você já poderia ter direito ao seguro-desemprego. Hoje não. Tem que ter pelo menos 12 meses nos últimos 18 para a primeira pedida. Então, do ponto de vista do trabalhador, o rigor é maior, dificultou-se o acesso a esse benefício. Mas a verdade, fazendo aqui uma análise mais ampla, como eu até já conversei com algumas pessoas que me perguntam sobre esse tema, é que infelizmente, existem ainda em nosso país muitas pessoas com essa cultura, né, de ser esperto, e aqui no sentido negativo. Ou seja, de desvirtuar esse benefício. Muitas pessoas que recebem um benefício indevidamente, que tentam fazer um acordo com o empregador para ficar trabalhando e recebendo o benefício ao mesmo tempo. Então, as últimas pesquisas têm demonstrado que ao longo dos últimos anos, esse instituto do seguro-desemprego tem sido desvirtuado. É um crime, é uma fraude contra o sistema financeiro. O trabalhador recebeu o seguro enquanto trabalha. Então, endureceram-se as regras do seguro-desemprego também por isso. Além de ser uma questão necessária de ajuste fiscal do governo, também porque é um instituto que tem sido desvirtuado por empregados e empregadores que, em conluio, têm fraudado o sistema financeiro e podem ser processados criminalmente, apesar de não ser uma prática muito comum.
mas pode ocorrer, sim, esse tipo de processo criminal em razão dessa fraude no sistema financeiro. Bom, e quem foi efetivado antes dessa lei sofre alguma penalidade com isso? Essa é a grande dúvida. O que importa não é a sua data de efetivação do emprego, é a data de dispensa. Não é efetivação, é dispensa. Se o trabalhador tiver sido dispensado após meados de junho, agora de 2015, que foi quando começaram a valer essas novas regras do seguro-desemprego, a ele ou a ela se aplicam essas novas regras do seguro-desemprego. O que importa é a data da dispensa. Se foi dispensado sob a vigência das novas regras, ao trabalhador se aplicam as novas regras. Se foi dispensado sob a vigência das regras antigas, ao trabalhador se aplicam as regras antigas. Não importa quando você foi contratado. Isso aí é relevante. O que importa é quando você foi dispensado. Porque o seguro-desemprego é um direito que surge no momento da dispensa. Então é aí que se avalia a vigência das regras. Se for dispensado sob a vigência das novas regras, pelas novas regras será regido, que foram essas que eu acabei de falar. Se for dispensado sob a vigência das regras antigas, então por elas, trabalhador, é que a sua vida será regida. É assim que funciona. Bom, e quantas parcelas o trabalhador tem direito? As parcelas podem ser 3, 4 ou 5 parcelas de seguro-desemprego. Quando 5? Vou dizer todas, para que não fique nenhuma dúvida. Se o trabalhador trabalhou de 6 meses a 11 meses, 3 parcelas. Se trabalhou de 12 meses a 23 meses, 4 parcelas. Acima de 24 meses, 5 parcelas. É assim que funciona. Está bem explicado aí, não tem dúvida nenhuma. Doutor, obrigado por esses esclarecimentos, tirando a dúvida do nosso telespectador. Como eu disse anteriormente, é por isso, como o senhor bem disse e eu repeti aqui, é por isso que esse quadro existe, para tirar as dúvidas do telespectador a respeito do direito. Claro, qualquer outra dúvida é só procurar o doutor Antônio da Lapa aí para mais esclarecimentos. Obrigado pela entrevista, hein? 5 da manhã, já trabalhando, né? Levantou 5 da manhã, já foi para a audiência e correria grande do advogado, mas nos atendeu aqui para esses esclarecimentos. Boa tarde para o senhor. É um prazer, Tom. Estou à disposição, não só do Balanço Geral, mas de toda a comunidade da nossa região, sul, extremo sul da Bahia. Sempre tirar dúvidas para mim, que sou professor também de direito, é um prazer. É um prazer ajudar o trabalhador a se esclarecer sobre os seus direitos. Conte sempre com o Tom, com o Balanço Geral, com comunidade jurídica de nossa região, que é uma das mais competentes da Bahia, viu, Tom? Sim. O sul da Bahia é conhecido pela competência jurídica. Forte abraço. Bom, o quadro Quer Saber fica por aqui. Na próxima quarta-feira nós estaremos de volta com esse quadro e trazendo outro profissional de uma outra área. Eu volto daqui a pouco, logo depois do intervalo.